A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na terceira epístola de João. A terceira epístola de João. Como se vê claramente aqui, não é uma epístola escrita por João, e ele direcionou, a um dos filhos na fé chamado Gaio. É claro que é o Espírito Santo falando com a igreja, falando comigo, falando com você. Então é o Espírito de Deus falando conosco. Amém, Jesus? Então o versículo 1 diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então vamos lá. Então, versículo 2: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Só isso aqui agora. Então, só o versículo 2. Por quê? Porque toda a palavra de Deus é de inspiração, inspirada pelo Espírito Santo para as igrejas. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então é para mim, é para você. Uma falha do cristão, irmãos, é ele não assumir, não adentrar no testamento de Deus. Quantas bênçãos o cristão perde se ele não entender que ele é herdeiro do testamento? Perde, irmãos, porque uma coisa é você se apresentar a Deus e ouvir a palavra dele sabendo que ele é teu pai e que aquela promessa maravilhosa é para você. Aquela obra que ele fez que te favorece é tua. E quando Deus dá um alerta, a gente sente que é com a gente. A gente sente, não dá para sentir que Deus está nos alertando, ou até que Ele está nos repreendendo. Mas é para mim, quando a palavra vem e dá um alerta, ou assim, vem com aquela correção para dizer: ei, não faça isso. Claro que o cristão que está fazendo a coisa errada, que Deus está chamando a atenção, ele sabe que é com ele. Então é essa comunhão, essa relação que nos dá vida, que nos mantém realmente em comunhão com o Espírito de Deus. É a forma como nós ouvimos a sua palavra. Então a primeira coisa aqui no versículo 2 é que nós somos amados por Deus. Ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Paradinho, em todas as coisas, irmãos. Veja que a falta do entendimento. Quantos cristãos você encontra, você conhece, que passando por lutas, ou até o diabo agindo na vida deles, e ainda dizem que aquilo é a vontade de Deus. Quantas vezes encontramos? Às vezes eu estou evangelizando uma pessoa, ela diz que está muito doente, eu entro lá no sacrifício do Calvário, e a pessoa diz: não, mas não é assim com todo mundo, porque Deus pode me provar, Ele está me provando com uma doença, com uma enfermidade. Então isso deixa os espaços pelos quais o diabo consegue entrar, as brechas, os espaços onde ele consegue se esconder. Jesus disse que a nossa vida é sim, sim, não, não. Passou disso, é do maligno. Então nós temos que ser pessoas bem posicionadas no campo espiritual que rege a vida material. A forma como eu creio, a forma como eu penso, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu falo, isso literalmente é a minha vida, é a minha plantação. É disso que eu vou viver. Aquilo que eu plantar, né, como diz a carta aos Gálatas, o que semear, isso também se fará. Então plantou, a semente tem uma natureza, é ela que vai produzir. Se planta o sofrimento, se acredita nele e se crê que ele é da parte de Deus, nunca vai lutar contra ele. Então daí você vê tanta gente boa que é de Jesus, prisioneira do sofrimento, prisioneira das enfermidades, prisioneira de maldições, ou seja, demônios ali dominando a vida da pessoa, e triste é que elas vão culpando a Deus. A falta do conhecimento é a maior parcela em tudo isso.
Mas quando a pessoa não abre o coração e não quer ouvir, aí é triste, aí é terrível. Então eu preciso crer que Deus está dizendo que Ele me ama. Então, a primeira palavra é: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, todas. Claro, não significa que não se passe por lutas nesta terra. Jesus não floreou nada, irmãos. Jesus, antes de voltar para o céu, até antes do seu sacrifício, e em muitos momentos com os apóstolos, ele os alertou de lutas que eles enfrentariam. Por quê? Porque há uma pressão espiritual muito séria. Satanás, ele luta contra o ser humano. Ele luta, ele odeia o ser humano. Satanás, ele quer destruir o ser humano a todo custo. Seja lá de que forma for, ele está sempre tentando criar estratégias, tá? Para atacar as pessoas, para destruí-las. Jesus deixou isso claro. E por isso ele veio. Então Jesus veio para nos capacitar. Ele veio para estar conosco e trabalhar na nossa vida. Quando o cristão se acha autossuficiente, aí já é outro polo, outro tipo de comportamento, outras pessoas. Quando o cristão ele se acha autossuficiente, que ele não precisa de viver em oração na dependência de Deus. Que ele não precisa estar ligado à palavra em obediência a tudo o que o Senhor Deus fala, principalmente os mandamentos do Novo Testamento. Quando o cristão, ele se perde. Muita gente boa se perde dentro de boas e grandes igrejas, ou pequenas, seja lá como for, não é? Exatamente por falta de posicionamento certo. Quem eu sou? Bom, eu sou uma pessoa criada por Deus, mas eu sei que eu sou uma pessoa comprada por Jesus. Ele comprou, Ele pagou o preço da minha vida para eu pertencer a Ele. Então, se eu pertenço a Ele, eu não sou dona da minha vida. Porque as pessoas erram alvo, irmãos. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Esse tipo de pensamento, esse posicionamento, isso foi antes de encontrar Jesus. Porque o leigo não entende, ele não sabe nada a respeito das coisas da vida, que Deus é o criador do ser, Ele quis o ser humano, Ele formou o ser humano como Ele quis, Ele fez para Ele, não fez para o ser humano viver do jeito que quiser. Quando Deus criou o Adão, a Bíblia é tão clara, antes de criá-lo, o Senhor Deus: façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Não foi uma coisa qualquer que Deus fez. E aí você vê pessoas, os que não são de Jesus, nos mais diversos e variados comportamentos, de valores. Há pessoas que se valorizam e há pessoas que se autodesprezam. Tanto, que Satanás domina completamente. Pessoas que chegaram muitos de acabar com a própria vida. Então, quando eu abro a Bíblia, eu sei que Deus está falando comigo. Se eu abro o meu coração para entender, o Espírito de Deus vai investir em mim um conhecimento. Deus quer cada filho de pé, irmãos. Ele não quer filhos caídos. Ele não quer gente prostrada. Você pode pensar e lembrar de vários casos na Bíblia. Deus não quer que o diabo toque no seu povo. Que isso não? Na epístola de Tiago, na sua epístola, ele apresenta que o Espírito de Deus tem ciúmes do seu povo. Não é um ciúme doentio, possessivo, como se escuta falar de ciúmes em casais e entre casais, que um tem um ciúme desesperado do outro, que né, sufoca,
que tira a liberdade, que apronta. E eu lembro de uma mulher que o marido, ele tinha tanto ciúme dela, que ele tinha decretado que ela só sairia junto com ele. Era uma prisão. Não podia fazer uma compra sozinha. Aí, quando as crianças, aí tiveram filhos, quando as crianças chegaram à idade escolar, que ela tinha que levar as crianças para a escola, aí ele se viu em aperto, porque ele não podia estar saindo do trabalho para levar os filhos para a escola. Sabe o que ele fez? O calçado dela tinha uma marca de giz. Até ela descobrir, porque se ela andasse, o giz ia apagar. Quando ele chegava, ele examinava todo o calçado dela para ver se a marca do giz tinha sumido. Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa na minha vida. Sério, irmãos. Conheci esse caso de perto. Eu não tinha Jesus nessa época. O que aconteceu? O que aconteceu foi que ela descobriu e começou a pressionar, saber por que os calçados dela tinham uma marca de giz. E aí ele, com raiva, contou, falou o plano dele, disse: eu fiz isso, eu faço. E foi aí que ela entrou com separação, ela se separou dele. Porque ela não podia cumprimentar um vizinho sequer. Se ela cumprimentasse um vizinho, ele já pensava mal dela. Era uma prisão. Houve separação, foi a divórcio. Foi coisa séria. Conheci esse caso. Achei coisa louca, nunca tinha ouvido um caso e nunca mais ouvi. Uma coisa absurda. O ciúme de Deus, irmãos, é que Ele não quer os seus filhos enganados pelo diabo, servindo a outros deuses. Ele não quer seus filhos à mercê, vulneráveis àquilo que está ao mundo. Porque antes era uma coisa, agora é outra. Então, primeiramente, o que nós temos de assumir quando entendemos? É que realmente Deus nos ama. Às vezes Deus vem e corrige com uma palavra, dá um alerta. Às vezes o cristão está distraído, não percebe, paga um precinho. Diz assim: ah, Deus quis assim. Não, não é que Deus quis assim. Jesus disse para os apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que eles sairiam para pregar e seriam atacados de todos os lados e apedrejados. Perseguição violenta. Tem gente que diz que ama Jesus, se esconde que é de Jesus, não demonstra que é de Jesus no seu trabalho, no seu colégio, numa faculdade. Isso é terrível. Que isso, irmãos? Ou é ou não é. A pessoa não pode esconder. Jesus não se esconde uma luz embaixo da cama. Então, nós temos de ser pessoas posicionadas. Mas quando você encontra uma palavra como essa, você sabe que é Deus falando com você, amado, você diz: poxa, Deus me ama. Então por que eu vou deixar a tristeza tomar conta do meu coração? Poxa, Deus me ama. Por que eu não vou lutar para honrar esse meu Deus? Por que eu não vou honrar a Jesus? Então, amado, desejo que te vá bem. Então vamos lá, de novo. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Olha só, irmãos. Primeiro o Espírito Santo está dizendo que te vá bem em todas as coisas. Então, quando as coisas não estão bem, não tem nada a ver com Deus. É hora de buscá-lo para que Ele nos mostre, ou para que Ele nos ajude, ou para que Ele trabalhe e opere na nossa vida para que as coisas voltem a ficar bem. Às vezes o cristão começa a entrar no estado de tristeza, irmãos, e ele não ora. Está cometendo um erro grave.
Pastor, a tristeza faz parte da vida. Sim. Quando as circunstâncias são adversas, quando são sérias ou graves e fogem ao nosso controle. Mas nós não podemos alimentar a tristeza, porque isso vai contra a palavra de Deus. Você vai ver em outras partes da palavra, o Senhor Deus dizendo: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Alegria é fruto do Espírito Santo. Mas às vezes o cristão ele não se esforça para sair do estado de tristeza. Um erro grave dos cristãos é a falta do esforço, da luta contra aquilo que está lhe tirando da sua posição. Então Deus, como Pai, está dizendo: amado, eu quero que vá bem na tua vida, tudo vá bem. Que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Ele vai e acrescenta na primeira parte desse versículo. Dentro dessas primeiras palavras, o Senhor Deus já diz, e que tenhas saúde. Então eu já tenho de ficar alerta. Se Deus quer que eu tenha saúde, Ele não quer que eu viva doente. Ele não quer que eu caia numa doença. Ele não quer que a doença venha para o meu corpo. Ou então, eu não entendi nada. É tudo tão simples, irmãos, e tão claro. Então, amado, eu desejo que te vá bem. Quando o diabo entra, irmãos, muitas vezes ele entra tão sorrateiramente que o cristão não percebe, logo as coisas já não vão bem. Mas muitos cristãos não despertam para uma vida de oração. Aconteceu com Pedro, ainda com Jesus aqui na terra, antes do seu sacrifício. Jesus virou-se para Pedro, diante dos outros apóstolos, e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Ou seja, o diabo que está aí, está pedindo para te rodear, para te engolir. Quer te atacar. Sabe o que Jesus disse? Mas eu roguei por ti. Quem conhece essa passagem bíblica? Está ali em Lucas. Não mexe muito na Bíblia não, que não é interessante. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha a oração que Jesus fez pelo Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que acontece com uma pessoa quando ela está desfalecida? Você já viu pessoas desmaiarem? Claro. Se é que um dia não foi você, né? A pessoa perde todas as forças. Tudo. Imagina um desfalecimento, ou seja, a pessoa perder todas as forças. Vamos lá. Literalmente espirituais, ou seja, o coração, o espírito está tão fraquinho, que tirou a força do corpo. A pessoa não consegue, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de estudar, não tem alegria, não tem planos, não faz planos, se entrega. Se existe um estado favorável, super favorável ao diabo, num cristão, é quando ele enfraquece na fé, quando lhe faltam forças no seu espírito, no seu coração. E qual é o remédio? Oração, irmãos. A meditação e a oração são a base da estrutura de um cristão. E essa prática na nossa vida, ela é diária. Que critiquem, que falem, irmãos. Às vezes os próprios cristãos não entendem isso. E criticam. E é por isso essa diversidade de comportamentos cristãos que às vezes impede o pecador de se converter. É cristão endemoniado, é cristão que vive doente, é cristão que vive desempregado. Peraí, meu irmão. O Espírito Santo dizendo: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Se existe um estado favorável, super favorável ao diabo, num cristão, é quando ele enfraquece na fé. Quando lhe faltam forças no seu espírito, no seu coração. E qual é o remédio? Oração, irmãos. A meditação e a oração são a base da estrutura de um cristão. E essa prática na nossa vida, ela é diária. Que critiquem, que falem, irmãos. Às vezes os próprios cristãos não entendem isso. E criticam. E é por isso essa diversidade de comportamentos cristãos que às vezes impede o pecador de se converter. É cristão endemoniado, é cristão que vive doente, é cristão que vive desempregado. Peraí, meu irmão. O Espírito Santo dizendo, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Então é na tua saúde, no teu trabalho, no teu ser, no teu espírito, na tua alma, no teu trabalho, nisso, naquilo. Lutas vamos ter, irmãos. Uma grande luta. Você não pode responder por terceiros. Às vezes o comportamento de pessoas da família mexe demais com o cristão. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Mas tem de bom ânimo. Olha só. Ele dá, de imediato ele já dá o remédio. Ele diz, ó, se esforça. O remédio é você se animar. Ah, mas eu não consigo. Irmãos, quando o cristão é atento, quando o cristão realmente é ovelha, quando é levado para o pasto, a ovelhinha é levada para o pasto para comer, a ovelhinha vai para dentro do aprisco para o descanso. Ou seja, aquela confiança naquela palavra, aquela confiança naquele cuidado de Deus. Hoje falta, né, em muitos filhos de Deus, o refrigério da alma. Refrigério. Mas sobre a alma a gente vai falar daqui a pouco. Dentro ainda do versículo 2. Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você está vendo o Espírito Santo dizendo que tenhas saúde, e que tenhas, podemos falar alto, saúde. Irmãos, a saúde, muita gente não dá valor. Pecador, então, meu Deus, você já viu como o diabo engana as pessoas, né? A pessoa bota um cigarro na boca, tem aquele prazer de pôr aquela fumaça dentro dos pulmões. Gente, fumaça dentro dos pulmões, lá dentro. Meu Deus, misericórdia. Pulmões saudáveis se enchem de ar. Ah, já pensou? Você se sente bem. Literalmente, irmãos. Como mexe com o corpo, você sabe disso. Imagina botar aquela fumaça. O pecador não entende. Aí quando ele cai doente, quando uma doença domina os seus pulmões, ele vai parar no hospital, fica preso a uma máquina respiratória, fica lá no oxigênio para respirar, porque não consegue respirar livremente, não consegue respirar naturalmente. Aí o desespero toma conta. Por quê? Literalmente, ele vendeu a saúde para o diabo pelo prazer, um prazer, posso rasgar o verbo? Idiota. Um prazer louco, doentio. Sim ou não? Um prazer doentio. É como a bebida alcoólica, não é? Que leva ao vício e à dependência. Mas tudo começa bem sutil, bem, né, devagarinho, bem tranquilinho, né? Socialmente, começa aquela coisinha social. A pessoa não percebe, quando ela se der conta, ela está o quê? Presa, prisioneira do alcoolismo.
A pessoa está presa. Quantas vezes ouvimos testemunhos, eu comecei em festinhas com os amigos, não é? E a turma se reunia, e cada um queria aparecer mais do que o outro, e aí cada um queria beber mais do que o outro e tal. E daqui a pouco, e agora? A dependência chegou, e aí a prisão chegou, e agora também perdeu o controle. É terrível, irmãos. Posso dizer isso para vocês, porque meu pai foi alcoólatra, e o cenário era dos piores possíveis. A pessoa alcoolizada, num nível alto de alcoolismo, ela perde a razão, ela perde a consciência. Pessoas tiram as roupas, se urinam. O controle do corpo é totalmente perdido. Pessoas caem pela rua. Meu pai caía. Com 30 e poucos anos, já estava caindo pelas ruas. Depois, quando manifestava, virava um bicho. Terrível, terrível. Então você vê que coisa, que diferença entre esse mundo louco e ser um filho de Deus, amado por Deus, comprado por Jesus. Nós só somos filhos de Deus porque fomos comprados por Jesus. Irmãos, às vezes o cristão é ingrato. Às vezes ele passa lutas, ele passa um período de luta, ele passa um período de aflição, e ele não se esforça para sair daquilo rapidamente pelo poder de Deus. Alguns ainda culpam a Deus. Deus, por que está acontecendo comigo? Deus, por que está acontecendo comigo? Deus, alguns ficam, até se entregam. O desânimo toma conta, param de participar de cultos, param de orar. Muitos já não querem saber da leitura da palavra. Impressionante, irmãos. O que o cristão tem de fazer? Tem de ter um bom entendimento, um entendimento claro do que Deus fala e levar isso a sério. Deus está dizendo, olha, eu quero que vá tudo bem na tua vida. Você é amado, que você tenha saúde. Mas Deus colocou em outras partes outros alertas. Aqui está uma glória tremenda. Mas Deus disse para os discípulos, no mundo tereis aflições. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo. Como é que isso acontece? A busca, irmãos, é um esforço, é trabalho. Quando o cristão, ele luta para sair, tirar a tristeza do coração, ele começa a se esforçar, por exemplo, está triste, mas está ouvindo louvores, está orando para sair daquele estado, está focando as grandezas de Deus na palavra, meditando nas grandezas de Deus, rapidinho ele sai daquele estado. Como é que isso funciona? Vamos entender melhor. Marca aqui a gente volta, nós vamos voltar aqui já já. A gente volta aqui já já. E vai comigo na carta aos Hebreus, que é bem pertinho aqui. Voltando um pouquinho na carta aos Hebreus, no capítulo 11. No capítulo 11, que é considerado o capítulo, é considerado a galeria dos heróis da fé, não é? Esse capítulo. Olha só, lê comigo aqui, são 2 versículos só. É o 33, para pegar contexto, 33 e o 34. 33. Quem lê comigo? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Está vendo? Os heróis da fé. Por que eles venceram? Tem gente que acha, irmãos, que tudo foi assim, sabe? Nas nuvens. Davi venceu Golias nas nuvens. Não, irmãos. Ele tinha uma fé poderosa em Deus. Para alcançar uma fé poderosa, o que é necessário?
despertamento, crescimento, meditação da palavra, leitura e meditação. Eu vou procurar entender esse Deus, eu vou procurar conhecer a grandeza de Deus, as grandezas. Eu vou procurar na palavra sobre essas grandezas e eu vou crer de todo o meu coração. Eu vou orar e eu vou buscar uma comunhão. Nessa busca em oração, o Espírito de Deus vai se mostrar, eu vou sentir. Então não vou ter dúvida nenhuma de que o Espírito de Deus está comigo, que Ele está no meu coração. Quando eu leio na Bíblia que o Senhor Deus, Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho de me esforçar para não esquecer um instante sequer que Jesus está comigo. Se eu em todo tempo tenho consciência que Jesus está comigo, porque tem gente que só anda com Jesus, né, periodicamente, só sente a presença de Deus quando está no culto. E às vezes nem sente, nem precisa sentir, precisa crer. Então, se eu me esforço para acabar com a tristeza, eu estou num combate. Eu estou vencendo uma guerra. Por quê? Porque o diabo nos quer tristes. Quando o cristão entristece, ele enfraquece. O cristão enfraquecido fica muito mais vulnerável às enfermidades. Tem parte das Escrituras, irmãos, que nós temos de estar lendo e meditando constantemente. Armas espirituais, remédio, poder. Então, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tirar forças. Sim, nós somos fracos. Mas quando nós cremos verdadeiramente no poder de Deus e o nosso coração está firmado nas grandezas de Deus, nós que somos fracos nos tornamos fortes. Foi o que Davi falou para o Golias. Davi encarou o Golias, não foi com a sua força. Ele não disse eu sou o tal. Ele não disse eu tenho táticas de guerra. Ele não disse eu tenho armas poderosas. Ele não disse nada disso. Ele disse para Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que tem exércitos celestiais, exércitos de anjos que trabalham com Ele, estão comigo. É com Ele que eu vou para a luta. Quando o cristão, irmãos, não tem essa visão da vida, das coisas, tá? E ele não se esforça, ele se torna uma presa fácil, vulnerável mesmo. Às vezes a pessoa, ela entra num quadro de tristeza, cai para um quadro de depressão e chega ao desespero, até desejo de morrer. Aconteceu com Elias. Você pode imaginar o grande profeta Elias, que é considerado o homem do fogo, um homem que conseguiu, por uma fé extraordinária, fazer Deus derramar o fogo do céu sobre o holocausto dele. Você pode imaginar esse homem acuado, apavorado, cheio de medo, escondido? Foi o que aconteceu com ele. Por que aconteceu isso? Porque ele não vigiou o estado de espírito em que ele caiu quando ele ouviu uma má notícia. O cristão tem de ter uma estrutura, irmãos. Primeiramente, uma comunhão com Deus e ter uma certeza de que não virá sobre ele, sobre si, uma tentação que seja acima do que ele pode suportar, porque isso está na Bíblia. Então, Deus conhece as minhas limitações. Deus conhece as minhas fraquezas. Deus sabe o que eu aguento e o que eu não aguento. Então, se eu tenho comunhão com Ele, Ele vai me segurar, Ele vai me conduzir. Mas se eu sou uma pessoa distraída, que me ocupo mais com as coisas da terra, da vida, do que com as coisas de Deus, obviamente eu vou ficar em desequilíbrio espiritual,
emocional e, consequentemente, comportamental. Isso não tenha dúvida. Pessoas se plantam num sofá, cruzam os braços ou se jogam lá e não querem saber de mais nada. E às vezes é um problema que, se houvesse uma fezinha simples, uma fé pequena, pouquinho de comunhão com Deus, já dava para o poder de Deus operar. De alguma forma Deus trabalha. Mas o cristão às vezes não se esforça. O apóstolo Pedro, irmãos, deu um dos maiores alertas às igrejas. As cartas de Pedro são para as igrejas. Ele escreveu a igreja somos nós. Igreja é o cristão. Ele disse: seja sóbrio. Ou seja, viva no equilíbrio entre o espiritual e o material. Porque o diabo é o vosso adversário. E o diabo, vosso adversário. Irmãos, quem tem um adversário, tem um adversário. Meu. Quem tem um adversário, tem um inimigo. Se é um inimigo, ele quer prejudicar. O inimigo não quer o bem daquele a quem ele diz que é seu inimigo. Então, seja sóbrio e vigia. Porque o diabo, ele anda em derredor, bramando, rugindo, né? Como leão. Ele não é o leão, como leão. Procurando a quem possa tragar. Você vê que Jesus alertou Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos cirandar, peneirar como trigo. Todos conhecem a palavra ou alguém não conhece? Satanás, Jesus disse claramente: Satanás vos pediu para cirandar como trigo. Ó, está procurando falha, ele quer atacar vocês. Ô Pedro, você abre os olhos que o diabo quer te atacar. Mas eu roguei por ti, ou seja, já orei. Ou seja, já fui ao Pai falar sobre isso, a teu respeito. Às vezes, irmãos, você vê, a pessoa cria uma forma religiosa e acomodada de servir a Cristo ao longo dos anos, que a pessoa, ela nem percebe que ela está no automático. Vou ao culto. Já fui ao culto. Ops, é Santa Ceia. Oh, glória a Deus, tomei a Santa Ceia. Domingo é dia. Domingo eu vou levar meu dízimo. A pessoa nem percebe, irmãos. Ela está literalmente religiosa, mas não há aquela comunhão. Aquele viver, respirar a presença de Deus. Então o cristão, ele tem de ser um cristão assumido mesmo. Ele tem de conhecer, ele tem de saber, ele tem de enxergar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deus está falando que Ele me ama, Ele quer que eu viva bem. Ele sabe de tudo que acontece, Ele sabe o que está no mundo, Ele sabe que o diabo e os demônios estão no mundo, mas Ele quer me conduzir, Ele quer me guiar, Ele quer dirigir meus passos. Ele não quer que eu caia numa cilada, mas eu vou a Ele todo dia. Quando eu estou passando lutas, eu estou lutando mais pela minha fé? Eu estou procurando fazer a minha fé crescer? Ou eu estou contemplando os problemas e me entregando? O que eu estou fazendo? Quando o problema atinge um cristão que está enfraquecido, irmãos, as reações são de um jeito. Quando a tentação, quando o problema, vou falar porque tentação, o diabo quer fazer o cristão cair. Mas quando vem uma avalanche de problemas, se o cristão não está em comunhão plena com Deus e não é posicionado, o diabo engana mesmo. Engana. Quantas pessoas chegam a deixar a dúvida minar os seus pensamentos contra a palavra de Deus? Tem gente que quando enfraquece, é terrível. Quando ela vem falar, ela só libera, da boca só sai bobagem. Tem hora que você tem que dizer,
para, que você está se levantando contra Deus. Não, não estou. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso, fez aquilo? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz? Você diz, cala a boca. Fecha essa boquinha, porque o negócio está sério. Quer dizer, o diabo ataca e a pessoa culpa a Deus. E ela é de Jesus. Então, irmãos, vamos atentar. Eu preciso saber, eu preciso me posicionar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que tudo vá bem na minha vida. Então, quando alguma coisa não vai bem, não tem a mão de Deus ali. É claro que não tem a mão de Deus. Depois ele, e que tenhas saúde. Então como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma prova de Deus? Como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma ação de Deus? Irmãos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IGD Irajá. Quando o problema atinge um cristão que está enfraquecido, irmãos, as reações são de um jeito. Quando a tentação, quando o problema, vamos falar de, porque tentação, o diabo quer fazer o cristão cair. Mas quando vem uma avalanche de problemas, se o cristão não está em comunhão plena com Deus e não é posicionado, o diabo engana mesmo. Engana. Quantas pessoas chegam a deixar a dúvida minar os seus pensamentos contra a palavra de Deus? Tem gente que quando enfraquece, é terrível. Quando ela vem falar, ela só libera, só da boca, só sai bobagem. Tem hora que você tem que dizer, ó, para, que você está se levantando contra Deus. Não, não estou. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso, fez aquilo? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não faz? Você diz, cala a boca. Fecha essa boquinha, porque o negócio está sério. Quer dizer, o diabo ataca e a pessoa culpa a Deus. E ela é de Jesus. Então, irmãos, vamos atentar. Eu preciso saber, eu preciso me posicionar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Ele quer que tudo vá bem na minha vida. Então, quando alguma coisa não vai bem, não tem a mão de Deus ali. É claro que não tem a mão de Deus. Depois ele, e que tenhas saúde. Então como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma prova de Deus? Como é que eu posso dizer que aquela enfermidade foi uma ação de Deus? Irmãos, então, da fraqueza, vamos mais um pouquinho, porque só esse miolinho aqui, essa parte fortíssima do 34, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, tá aqui, é esse o pedacinho, tá? O pedacinho é esse, na batalha o quê? Se esforçaram. Um aluno que não está conseguindo entender a matéria, o que ele tem que fazer? Esforço para entender. Se consagra, ora a Deus, presta mais atenção na aula, senta lá na frente, não senta no meio de grupinho que fica conversando, jogando conversa fora, que o diabo faz demais isso nas escolas, nos cursos, nas universidades. O diabo faz, as pessoas não percebem, para que aquele aluno que é aplicado se perca no meio daquele tumulto todo. Seja lá o que for, é um problema familiar, tá bom? Você não tem de querer que todo mundo seja igual a você. Um erro do cristão gravíssimo é esse. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Um erro grave do cristão é querer que todo mundo seja igual a ele. Não adianta você querer que todo mundo seja igual a você. Principalmente quando o cristão é esforçado para servir a Deus, ele não aceita ver uma pessoa da sua família no pecado, na sujeira, não aceita. E alguns desanimam, entristecem, se revoltam. Os comportamentos são os mais variados. Você não tem de querer que as pessoas sejam.
Você tem de querer de buscar a Deus para que o Espírito de Deus trabalhe na sua família, cumprindo o que está escrito, você alcançar a salvação deles. Mas enquanto a salvação não vem, enquanto eles não se convertem, o que você tem de fazer? Fazer a sua parte. Qual é? Vai produzir fruto. Se esforça para produzir fruto. Um deles, paciência. Se esforça. Ah, eu estou encrencando demais, mas não enxerga. Ah, eu estou murmurando demais, mas não enxerga. Então, da fraqueza, tiraram forças. Onde é que nós buscamos forças? Em Deus, no Espírito de Deus, em oração e na palavra. A palavra de Deus é que nos fortalece, é que nos anima. Quantas vezes você já chegou num culto, literalmente tão fraquinho, tão fraquinha, tão para baixo, que você achou que as coisas já não iam mudar de jeito nenhum, que só iam piorar, e de repente Deus levantou os teus ânimos, e você voltou para a luta, e você disse, quase que eu entreguei os pontos, e a vitória chegou. É assim ou não é? O cristão não foge à luta, irmãos. O cristão não se entrega. O cristão não se acomoda. O verdadeiro cristão não se acomoda. O verdadeiro cristão não se acomoda no sofrimento. O verdadeiro cristão não se acomoda quando ele vê que as coisas estão contrárias àquilo que Deus diz, que Deus garante. Deus diz Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Irmãos, é um chão, é um espaço, é um tempo, é uma guerra. E enquanto isso, frutos, vai produzindo frutos. Se esforça. Então, na batalha, se esforçaram. Quando a pressão aumenta, nós temos que intensificar as orações. Nós não temos que nos acomodar. Quando a pressão aumenta, nós temos de fazer a nossa fé crescer. Ela não precisa ser tão grande, como Jesus fala do grãozinho da mostarda. Mas se não buscarmos o crescimento da fé, o fortalecimento da fé, meu irmão, o diabo domina o terreno. Então nós temos um adversário. Nós temos um inimigo. Satanás sabe que Deus ama o seu povo. Irmãos, Deus ama o mundo, irmãos. Deus aborrece o pecado. É algo tão simples e tão profundo. Deus ama o pecador, aborrece o pecado. Agora, a forma como nós que somos cristãos, nós que somos de Jesus, a forma como nós nos conduzimos em nós mesmos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, a forma como nós vemos as coisas, é isso que vai fazer a diferença. O moço, aos 25 anos, noivo, bem empregado, e à noite cursando uma faculdade de economia. Ele tinha sonhos, aspirações. E aí, noivo, cursando, fazendo um curso de economia à noite, como eu disse, já bem empregado, já com a caminho de uma carreira muito promissora. E repentinamente ele descobre que a sua noiva, o estava traindo. Noiva. A mãe, apesar de ser de Jesus, era tradicional, não tinha entendimento nenhum da palavra de Deus. E o que aconteceu com aquele moço? No dia que ele descobriu, chamou alguns amigos, foi contar o fato para o amigo mais íntimo e saiu para beber. E dali não parou mais de beber. E foi bebendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E entrou no quadro de alcoolismo violentíssimo. Ficou dependente do álcool, prisioneiro. Perdeu o emprego, não conseguiu mais ir à faculdade. A vida do rapaz parou. E como todo mundo sabe, para bebida os amigos pagam, né? Continuavam pagando bebida para ele.
Lamentavelmente, irmãos, isso durou 20 anos. 20 anos. 20 anos. A família dizia para aquela mãe, dizia, olha, teve um momento, foi depois disso que ela veio para a nossa igreja, ela nos assistiu, e ela veio porque uma pessoa da família, bem chegada, virou-se para ela e disse, olha, a minha vontade é ir lá em cima e falar para a turma lá, acabar com ele. Por quê? Ele ficava tão alcoolizado que ele regurgitava. Isso mesmo, tomado pelo vômito, caído, urinado, largado na rua. As pessoas sabiam quem era essa senhora, uma família morando no mesmo bairro há muitos anos, muito querida, família querida, todo mundo sabia, as pessoas sabiam do histórico do rapaz. Tinha um vizinho que pegava o rapaz e arrastava ele praticamente desmaiado para a porta dela, tocava a campainha e dizia, olha, eu só faço isso por causa da senhora. A senhora é uma excelente pessoa, mas seu filho anda aprontando demais. E ela dizia, ela disse que ela recebeu o filho algumas vezes naquele estado desmaiado, arrastado pelo tal vizinho, que com compaixão dela fazia aquilo. Ela dizia, eu botava ele para dentro com muito sacrifício. Algumas vezes não conseguia nem dar banho nele. E ela disse, eu estava vendo aquele filho se acabando diante dos meus olhos. E eu sendo de Jesus, ela disse, uma coisa que eu nunca fiz foi me levantar contra Deus, mas eu não sabia, eu não tinha armas para lutar, eu não sabia lutar. Ela disse, até o dia em que eu ouvi a sua pregação, a senhora dizendo que Deus não deu filhos para perturbação. E ela disse, aquilo mexeu comigo, e eu falei, eu tenho de fazer alguma coisa. Ou eu faço alguma coisa urgente, ou esse filho vai embora nesse estado. E ela disse, eu sabia que se ele morresse no alcoolismo, ele iria para o inferno. E ela disse, a última coisa da minha vida seria entregar um filho para o inferno. Resumindo, ela começou a frequentar. Certo dia ela me chama e diz, pastora, a minha vida toda eu me amaldiçoei e amaldiçoei meus filhos na ignorância espiritual. Como assim, senhora? Ela disse, eu sempre confessei as circunstâncias. Quando meu filho caiu no alcoolismo, eu rotulei isso no meu coração de tristeza para todo mundo. Se surgia o assunto, eu dizia, eu tenho um filho alcoólatra. O meu filho é um alcoólatra. Pastora, se eu soubesse, se eu tivesse esse entendimento. Ela disse, nunca Satanás teria possuído meu filho. Ela disse, mas eu estou indo. E eu vou conseguir. Irmãos, ela começou a mudar as confissões dela. Ela usava armas, ela não usava armas espirituais. Ela abria espaços para os demônios. Agora ela apanhou armas espirituais contra esses demônios. Deixa eu mostrar, eu sei que vocês conhecem, tá? Alguns até bastante, mas não canse. Vai comigo em Tiago capítulo 3. A gente está pertinho. É só passar Hebreus e você encontra Tiago. Vira 2, 3 páginas aí. Tiago capítulo 3. O que diz aqui Tiago capítulo 3, versículo 6? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada. Isso é forte, hein, irmãos? Isso aqui dá um estudo aí de semanas, mas a língua também é um fogo. Às vezes
irmãos, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, a pessoa queima, incendeia malignamente as coisas e até pessoas. O fogo de Deus é maravilhoso para queimar o mal, mas o fogo da língua é tenebroso para destruir, para causar destruição. Satanás se regalava quando a mãe chamava o filho de alcoólatra, ainda que com tristeza, na cegueira e na pior ignorância espiritual. Mas o diabo se sentia o dono daquele corpo. Ele é alcoólatra, então pertence ao diabo. Toda pessoa que diz fulano é um alcoólatra, ela está literalmente entregando aquela pessoa à prisão do alcoolismo. Está declarando que Satanás é o senhor daquela vida. E ela disse, chorando para mim, falou isso depois de uns 3 meses participando dos nossos cultos, chorando bastante, essa pastora. Há 20 anos, eu mantenho meu filho prisioneiro do espírito de alcoolismo. O que eu faço para desfazer isso tudo, pastor? Eu ajudei o diabo, eu não sabia. E aí eu disse, é muito simples. Agora arrancamos a plantação anterior e fazemos nova plantação, porque as palavras também são sementes. E a senhora vai colher o que a senhora plantar recentemente. A Bíblia diz que as últimas palavras cancelam as anteriores. Que isso, pastora? Mostrei tudo isso na Bíblia. O que aconteceu? Ela começou. Ela disse, pastora, primeiro eu precisei despertar o meu espírito, o meu coração, para não duvidar em nada do que eu ia fazer. Ou seja, durante muitos anos, esses anos todos, eu amaldiçoei sem saber. Agora eu vou abençoar para valer. Ela disse, eu agora vou abençoar por fé e com certeza absoluta. E eu vou abençoar numa convicção pelo que está escrito, ou seja, eu estou documentada. Ela disse, pastora, aí passou um tempo. Aí o vizinho chegou e trouxe. Aí disse, ó, toma aí teu filho alcoólatra. Não, vizinho. Vizinho, eu agradeço o que o senhor faz pelo meu filho, mas a partir de hoje, por favor, não diga que meu filho é alcoólatra. Sabe por quê? Porque ele não é. Foi Deus que me deu, e Deus me deu um presente. Ele não nasceu alcoólatra. O vizinho levou um susto. Ele disse, o meu filho não nasceu alcoólatra. Meu filho é bênção na minha vida. Irmãos, ela disse, pastora, quando eu falei essas palavras, o menino tremeu, o corpo dele agitou. E eu falei, meu Deus. Ela disse, agora eu vi o diabo estava dentro. Mas ele sacudiu. Mexeu com o demônio. Quando ela lançou a palavra e disse, meu filho é um presente de Deus. Foi Deus quem me deu. Ela disse, pastor, eu vi meu filho tremer. Antes ele ficava literalmente como morto. Ela disse, botei ele para dentro, dei o banho nele. Ela disse, botei a mão na cabeça dele. E ali eu comecei. Meu filho, você é herança do Senhor. Ela disse, tudo que a Bíblia diz, que eu aprendi. Ela disse, eu fui botando no meu coração. Naquela hora ela disse, botei a mão na cabeça dele. Irmãos, um homem de 45 anos, 20 anos nessa vida. Ela disse, eu botei a mão na cabeça dele. E eu declarei tudo o que ele era no testamento, porque eu creio tudo o que ele é. Meu filho, você é herança do Senhor, você é um presente de Deus. Deus me deu você como bênção. Deus não me deu maldição. Você não é alcoólatra, você é herança bendita. Você é um presente do céu. Você é um homem sóbrio, você é um homem sério, você é um estudioso. E ela disse, eu fui. Pastor, ele manifestou. Manifestou. Pastor, eu vi meu filho feito um bicho dentro de casa. Pela primeira vez na minha vida eu encarei o diabo. Depois ele ficou lá caído. E ela falou, nem me preocupei. Foi abençoando. Não deu 30 dias. Meu filho chegou em casa, sóbrio. Saiu de manhã sóbrio. Chegou em casa sóbrio e disse, mãe, eu te entristeci, eu arrebentei com vocês todos. Eu nunca mais, escreve aí, mãe, eu nunca mais vou te dar tristeza. Mãe, a partir de hoje eu sou um novo homem. O que aconteceu? Ele acordou pela manhã, saiu e ia beber. Consciência dele já estava liberta. Pelas palavras, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, da boca daquela mãe. Ele saiu. Ele disse que sentou num banco de praça
E a vida dele foi passando dentro dele igual um filme. Ele foi revendo. Voltou lá nos 25 anos. Ele disse, por quê? Eu entrei no alcoolismo por causa, né? Ou seja, de uma mulher. Ele disse, aquilo foi passando dentro de mim. Os poucos momentos de lucidez, esses anos todos, mãe. Ele disse, aquilo tudo passou dentro de mim. E eu vi o quanto eu fui estúpido, mãe. Eu acabei com a minha vida. Mãe, aí é que eu fui enxergar e parei. Mãe, eu nem lembrava quantos anos eu tenho. Meu filho, você está com 45. Eu sei, mãe. Ele disse, mãe, a partir de hoje, preste atenção, eu nunca mais vou te dar uma tristeza. No dia seguinte, ele acordou, tomou um banho, se arrumou e saiu andando e entrou na primeira igreja que ele viu aberta, uma igreja de libertação. Não foi a igreja da graça, foi a igreja. Ele entrou, aceitou Jesus e dali em diante tudo começou a mudar. Com 45 anos, esse rapaz voltou para a faculdade, conseguiu uma linda porta de emprego e só dá alegrias para a mãe até hoje. O que aconteceu ali dentro daquela casa? Aquela mãe da fraqueza tirou forças e conseguiu cumprir a palavra, que tudo fosse bem na sua vida. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, mas tem de haver luta, meu irmão, porque o diabo vai lutar de todas as formas que ele puder para derrotar qualquer cristão. Mas se o cristão abre os olhos, ele tem armas muito mais poderosas do que qualquer arma que o diabo tiver. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Às vezes o cristão se vê em dificuldades, em situações difíceis, e se ele não despertar, tá, para o que ele já tem, sim, porque Jesus já capacitou, só que de repente as armas estão penduradas, estão meio enferrujadas, né? Esse é o problema. Às vezes o cristão não vigia suas armas espirituais, tá? Ou seja, nós devemos estar sempre preparados para resistir a qualquer ataque do diabo. Por quê? Nós vimos agora no primeiro culto as saudações do apóstolo João para um dos seus filhos na fé. Isso nada mais é que o Espírito Santo falando conosco, com o seu povo. E o que foi que o apóstolo João falou para aquele filho na fé? Vamos rever isso agora lá na terceira epístola de João. Então nós vimos que o apóstolo João escreveu ao seu filho na fé chamado Gaio. E aí ele disse, o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Aí o versículo 2, vamos juntos? Estamos revendo e vamos dar continuidade. Vamos então? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Isso aqui é tremendo, né, irmãos? Isso aqui é o Espírito Santo falando para todo o seu povo, para todos os seus filhos. Então Deus, primeiramente, como falamos pela manhã, vamos rever rapidamente para nós avançarmos. Essa foi a parte da manhã. Amado, primeiramente, amados. Isso é importante, irmãos, porque às vezes a pessoa, vamos dizer, tem gente que lamentavelmente nem na certidão tem o nome de um pai, né, irmãos? Tem pai que não reconhece seu filho. E tem filhos que têm pais, mas que nunca deram a mínima, né? Tem muitos casos desses. Quando a pessoa encontra Jesus Cristo, em primeiríssimo lugar, ela encontra a salvação eterna, irmãos. Olha, irmãos, só a salvação eterna seria a razão suficiente para todo cristão viver em adoração a Deus. Às vezes o cristão não atenta bem para os valores, a riqueza dos valores espirituais, que são os valores eternos.
e que trazem as bênçãos aqui da terra. Jesus deixou isso claro quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Queria ouvir um coro, um só coro, uma só voz, vos serão acrescentadas. Olha aí, Deus está dizendo: não entra em desespero, nem fica correndo desesperadamente pelas coisas. Vamos dentro da palavra, vamos aprender, vamos agir espiritualmente, vamos andar com Deus, vamos crescer espiritualmente, vamos crescer na fé, comunhão plena com Deus, e aí está tranquilo. Ele abre porta, ele dá uma direção, ele traz. Se ele quer usar alguém, ele traz. Ele não quer seus filhos suplicando e mendicando as bênçãos na mendicância, melhor dizendo, mendigando bênçãos. Então, primeira coisa, Deus ama seu povo, irmãos. O pecador não entende, porque muitos perguntam: será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse, não haveria hospitais superlotados. Se Deus existisse, crianças não nasceriam doentes. Se Deus existisse, não haveria tanto derramamento de sangue. O pecador não entende, não sabe, como nós não entendíamos. Quando Deus entregou Jesus ao mundo, Ele entregou por amor, para dizer: eu amo esse povo e eu quero comigo. Mas não tem como o pecador ter comunhão com Deus. Ele não suporta. Não há menor condição, não há vislumbre disso. Para chegar diante de Deus, tem que ser lavado do sangue de Jesus, purificado dos pecados. Essa é a maior prova do amor de Deus ao mundo, quando Ele entrega o Filho para lavar os pecados das pessoas. Agora, Deus é Deus, o Senhor é Deus, Ele é soberano. Então, o Filho de Deus não tem nada a ver com pecado. Agora, irmãos, caiu é levantar. Está passando luta, buscar. Agora, Deus ama, Ele está dizendo: amado, isso é o Espírito Santo falando. Então, a carta, a epístola que o apóstolo João escreve ao seu filho na fé, ele dá, é o Espírito Santo falando com a igreja, com o seu povo. Então, ele diz: a primeira palavra é amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Nós vimos isso agora pela manhã. A segunda, e depois ele diz: e que tenhas saúde. Esse ponto, irmãos, o cristão tem que segurar isso, colocar no seu coração. Às vezes o cristão quebra as leis da natureza, irmãos. Falei agora de manhã, tem cristão que entra ano, sai ano e não muda, irmãos. Com todo o conhecimento que há hoje, o conhecimento hoje, literalmente aberto aí a qualquer pessoa, todo mundo sabe que determinadas coisas são maléficas para o corpo, são tenebrosas. Não é? Exemplo disso é o refrigerante. Mas tem cristão que não cria juízo, caramba. Falei sobre isso agora de manhã, né? Não fiquei falando sobre refrigerante, eu mostrei na palavra. Deus está dizendo: eu quero que você tenha saúde. Então vamos lá, poxa, caramba. O que Deus fez, Ele fez tudo perfeito. Ao final da criação, Ele termina, né, completando toda a sua obra com a mulher. Criou a mulher, no final de tudo já havia criado a natureza, vegetal, mineral, animal. E Ele olha, contempla tudo, e Ele diz: é muito bom, muito bom. Mas o diabo é bandido e gosta de botar defeito no que Deus faz. Satanás, ele é ambicioso, cobiçoso, invejoso, cheio de ódio. Ele quis o trono de Deus. Satanás odeia a raça humana, irmãos. Satanás odeia os animais. Satanás odeia a natureza. Olha, você que é de Jesus, tem bichinho, pode abençoar o seu bichinho. Abençoa e abençoa mesmo. Por quê? Porque o diabo odeia a criação de Deus. E você vê o que acontece com a natureza, quanta destruição. Você diz assim: os homens destroem a natureza, mas quem inspira isso? Quem coloca uma cobiça, quem coloca ódio, quem coloca raiva? Então nós temos que entender. Deus fez tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Aí você vê aqui, Deus diz: olha, eu quero que tudo vá bem na tua vida. Tudo é tudo. Falei da luta de uma mãe pelo seu filho, que durante 20 anos ficou alcoolizado pelas ruas, até que ela entendeu a palavra de Deus. E não poder de fé simples e ação de uma mãe que tem autoridade espiritual sobre seu filho, e ali determinando a bênção, colocando a mão na cabeça daquele filho, quando ela era trazido todo arrastado, urinado, regurgitado, e ela está lá, e uma fé que cresce, cresce, o menino manifesta um demônio violento, e ela disse: agora acabou. E aí, em pouco tempo, estava dando um testemunho lindo, menino que ficou 20 anos com a vida destruída. Satanás
é bandido, irmãos. Agora, às vezes o cristão é desperdiçador. Esse é o nosso assunto agora. Cuidado, irmãos. O pecador desperdiçar a sua saúde, destruir, é normal. É o vício, é uma vida desregrada. O pior de tudo na história é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. A pior morte é a espiritual. Afastado de Deus, o ser humano vira literalmente uma marionete na pata do diabo. Agora, o cristão precisa ser dedicado, irmãos. Tem cristão que é tão criança, que quando se traz uma pregação, ou uma ministração de ensinamento, já sei, já conheço de cor e salteado. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Você bebe água várias vezes por dia e não enjoa da água. Você come a comida da sua casa todo dia, ai de você que não coma. Então precisamos entender as coisas espirituais para que as materiais funcionem bem, porque há uma interação completa. O que é espiritual e o que é material não se separa. Que isso, pastor? Sim, as árvores que você vê foram sementes na boca de Deus. Jesus lançou sobre a terra e disse: hajam sementes. Haja semente que produzam fruto segundo a sua espécie. Então, quando o ser humano entender que tudo é espiritual, sua vida muda. Quando entender que o seu modo de ver as coisas e o seu modo de sentir, de pensar, de ver as coisas e de falar, é o que você vai plantar na sua vida, é a colheita que vai fazer. Então Deus está dizendo: amado, você é amado por Deus. Basta lembrar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer todos, Ele não quer um nem dois, Ele não quer 1/3 da sociedade, Ele não quer 50%, 60%, 80%, 90%, 99%, Ele quer todo ser humano salvo. E aí quando alguém aceita, Ele diz: vem. E aí, amado, você pode não ter o nome do teu pai na certidão de nascimento, teu registro. Você pode não ter tido amor e carinho de ninguém. Mas se você aceitou Jesus, a ficha tem que cair, pessoal. Por quê? Tem de refletir que foi o sangue de Jesus que nos aproximou de Deus. O ser humano só se aproxima de Deus por ter sido lavado no sangue de Cristo. Irmãos, não existe maior valor. Deus deu ao ser humano o maior valor. Não existe maior valor que esse. Você pode imaginar o próprio Deus tomar um corpo de carne e dizer, Ele aqui na terra, vou ao Calvário, derramar o meu sangue, lavar os pecados e reconciliar cada um com o Pai. Jesus é o único Filho de Deus e não se importa de nos chamar de quê? De irmãos. É o que a Bíblia fala. Então, irmãos, como é feliz a pessoa que abre o coração e entende as coisas de Deus, porque aí a vida fica leve, fica simples. Mas não pode dar bobeira. Por quê? Porque Satanás é mestre em tentar roubar a saúde. Ele é mestre em tentar roubar a paz. Ele é mestre em tentar criar tormentos, setas de pensamentos, dardos de pensamentos. Então, Deus está dizendo: eu quero que tudo vá bem na tua vida. Falei pela manhã, porque alguns cristãos, irmãos, quando as coisas dão errado, ou quando caem num sofrimento, numa cilada, logo questionam a Deus ou culpam a Deus. Poxa, por que Deus? Por que Deus fez isso? Ou por que Deus permitiu isso? Nós temos que crescer espiritualmente, ficar grandinhos na fé. Bem grandinhos, para usarmos o poder. Há um poder sobrenatural que vem sobre nós que somos seres humanos falhos, pequenos e fracos. Mas quando o Espírito de Deus está em nós, como falei, você sabe, Davi não enfrentou Golias com sabedoria humana. Davi não enfrentou Golias, criando músculos fortes para dizer: eu vou ficar igual a ele. Davi era pequenininho, Golias era gigantão. Não. O Davi disse que iria
contra Golias em o nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo: amado, eu quero que tudo vá bem na tua vida, que você tenha saúde, riqueza extraordinária é a saúde, e às vezes o cristão não atenta. E por fim ele diz: como bem vai a tua alma. É tão ruim quando se fica aflito com alguma coisa, quando as coisas estão tenebrosas, quando a pressão é violenta, quando se passa por um momento difícil, a alma fica aflita, sofrida. E aí? Não, irmãos, é hora de levantar, é hora de tomar posição séria, é hora de despertar, porque não podemos deixar chegar a esse estado. Irmãos, o cristão, ele tem de levar uma vida de comunhão com Deus diária. Jesus fala do pão nosso de cada dia, do dever de orar sempre e nunca desfalecer, ou seja, não desanime, não pare, o dever de orar sempre, nunca desfaleça, nunca desanime, nunca pare. Enquanto estivermos aqui na terra, irmãos, nós temos de ser, vamos lá, vigilantes, nós temos de ser guerreiros. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos de ser pessoas preparadas para contra-atacar o inimigo a qualquer momento que ele queira nos atacar, que ele tente nos atacar. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Vamos a uma base forte para isso. Qual é? Abra agora em Efésios, capítulo 6, versículo de número 13. Quem lê comigo em voz alta? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Está vendo? Mas o que será esse tudo que tem de ser feito naquele dia mau? Muito bem. Às vezes, irmãos, o cristão acorda e ele está tão no natural, que ele vai fazer uma oração, ele faz aquela oração água com açúcar. Aquela oraçãozinha que ele não percebe que é uma oração água com açúcar. Ou seja, o costume, o hábito, né, a pressa. E ele faz aquela oração: Jesus, sou teu servo, abençoa a minha vida e tal. Senhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. Senhor, está escrito isso. Isso não vai adiantar nada, irmãos. É abrir o coração e derramá-lo diante de Deus. Senhor, hoje é um novo dia. Cada dia é um novo dia. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo me ajude. Quero estar em alerta. Senhor Deus, ser comigo. Me ajuda. Senhor, eu estou correndo demais esses dias, o Senhor está vendo. Mas eu peço, Senhor, não deixa eu cair nas ciladas. Me ajuda. Me faz perceber as coisas. Tem que tirar um tempo, meu irmão. Tá bom. E aí? Mas é o dia mau, não está sabendo. Então, de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, vamos dizer que esse dia mau é o dia que o diabo está concluindo um plano. Mas ele precisa de uma permissão. Ele não pode sair invadindo a vida do cristão. Se ele pudesse invadir a vida do cristão, assim de graça, Deus não teria posto aqui na carta aos Efésios, em outra parte, no capítulo 4, que Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. Ou seja, não dê espaço para o diabo. Não dê espaço para o diabo. Vamos falar do dia mau. Vamos dizer que os sintomas estão acontecendo, de repente estão fortes, e naquele dia da cilada, preparado pelo diabo, vem uma seta de um pensamento tão forte, tão violento, que a doença é grave, que a pessoa começa a desmoronar. Pronto, acabou. A fé não tinha nem do tamanho do grão da mostarda, a fé foi pro brejo, foi pro ralo, acabou a fé. E aí, pronto, entra a tristeza no coração, e começa. Havendo feito tudo, ficar firmes. Qual seria a primeira coisa a fazer? Repreender. Repreender o que? O pensamento. Eu não vou, pastor, repreender o meu pensamento.
quais devem ser os nossos pensamentos, de acordo com a palavra. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, o que está na mente de Cristo para a minha vida? Uma desgraça? Se Ele garante longevidade? Se Ele diz que em boa velhice virás à sepultura? O que diz a palavra? O que diz a mente de Cristo? O que há na mente de Cristo para os seus filhos? Basta que eu me lembre da terceira epístola de João. Amado, amada, amado por Deus, Deus me ama. Poxa, eu amo meus filhos, eu vou querer meus filhos doentes? Claro que não. Então, irmãos, às vezes o cristão, ele não vigia aquele dia mal para lutar naquele dia e não permitir que a ferramenta do diabo cresça. Não deixe que o bicho cresça em momento algum nos seus pensamentos. Quando o mal começa a crescer nos pensamentos, também vão surgir sentimentos, tristeza, abatimento de espírito. Já vem o desânimo. Irmãos, como o diabo gosta quando o cristão é distraído. Como o diabo gosta de pegar cristãos carnais, que agem tudo pela carne, tudo é natural, que não resistem, não oferecem resistência nenhuma. Esta semana eu disse para uma pessoa que se comunicou comigo, eu disse, olha, o diabo faz festa até que haja resistência. A festa dele é roubar, matar e destruir. Ele vai fazendo a bagunça na vida de qualquer cristão, até que haja resistência. Onde é que essa resistência começa? No coração e na mente, não aceitando as obras do diabo. Mas será que eu sei o que é obra do diabo, o que é obra de Deus? Porque quando o cristão diz, Senhor, Senhor, o Senhor está me castigando com essa enfermidade, mas se for a tua vontade, tira de mim. Acabou, meu irmão. Acabou. Esta semana eu falei a semana toda, Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Deus não tem nada a ver com dúvida, Deus não tem nada a ver com medo, Deus não tem nada a ver com trevas, Deus não tem nada a ver com mal, Deus não tem nada a ver com desgraças. Então Deus disse, amado, eu quero que tudo vá bem na tua vida e que tenhas saúde. Então no dia mal os sintomas vêm violentos. O dia mal, só um exemplo, os sintomas vêm violentos. Mas junto com os sintomas vêm os pensamentos. Para quê? Para que haja uma adaptação. Satanás ele não é burro, irmãos, infelizmente, tem de falar a verdade. Ele trabalha para fazer a coisa tão bem elaborada num plano satânico, para fazer o cristão cair, que ele consegue adaptar as coisas. A pessoa tem um sintoma, logo vem o pensamento. E aí vem um somatório disso. E daí, se é um sintoma de algum mal que a pessoa já teve, ai meu Deus, voltou. Não voltou não, irmãos. Era só assumir e apresentar resistência. Resista. Não, já foi. Já foi. Ou seja, acabou. Está escrito. Ou seja, já mandei embora. Eu não usei um nome qualquer. Acabou. Mas às vezes o cristão não apresenta resistência. Então, voltando ainda aqui, nesse pedacinho, o dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura, irmãos. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura. Peça necessária, ultra necessária no dia mau, tá? Capacete da salvação. Aqui embaixo, vê comigo aqui em versículo 17. Vamos juntos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é capacete da salvação. Para que serve um capacete? Guardar a cabeça. Exatamente. Para que serve um capacete de salvação? Tudo que faz parte da salvação, tudo que é relativo à salvação, tudo que é pertinente à salvação, está dentro desse capacete. O que vem de fora não pode entrar. Tem gente que se sentir um abafamento no peito, por uns segundos não conseguir respirar direito, já acha que vai morrer. Você pensa que o diabo não sabe criar estratégias para fazer a pessoa pensar no pior? Satanás atua para fazer a pessoa pensar no pior. Sempre pensar no pior. Qualquer sintoma, Satanás vai jogar um pensamento muito mais agravado. Que isso, pastor? Sim, é uma das armas que ele usa. É uma das ferramentas que ele usa.
Você vê o que acontece em casamentos onde há um com ciúmes. Onde há um espírito de ciúme, o desconfiômetro trabalha junto. Tudo a pessoa desconfia. Tudo a pessoa olha. Se o marido é ciumento, a esposa não pode olhar para o lado. Ela tem que seguir igual um robô. Tá do lado dele. Se olhar para o lado, você está vendo o quê? Quem você olhou? Sim, sim. Mas o que é isso? Ó, cabeça. Seta do diabo. Seta do diabo. Seta de Satanás. O ciúme, irmãos, é uma arma satânica que pode levar ao assassinato. Pode levar à desgraça, pode levar à morte. Você vê o que é o cérebro humano. Deus fez uma máquina perfeita, extraordinária. Nós temos o nosso cérebro. Ele consegue armazenar, tá, informações desde a nossa infância. Tem coisa que você lembra, vamos dizer assim, lá dos seus... Quer ver? De vez em quando eu lembro. Um dia desse eu estava lembrando. Às vezes eu comento aqui. Quando meu irmão mais velho, eu tinha 4 anos, ele tinha 7. Ele esticava o braço, embaixo de um caramanchão, de um parreiral, que as videiras antigamente eram plantadas em cima de caramanchões, tá? Ripas de madeira ou arame. E aí, as gavinhas estendendo, e os cachos vinham por baixo. Ficavam as folhas por cima. Ele esticava a mão e puxava um cacho de uva e tirava. E saía com medo e rindo da minha cara. E eu ficava, tira pra mim, eu não alcanço. Parece cômico, mas eu lembro, como é que você pode lembrar de 4 anos de idade? Porque aquela cena ficou no cérebro guardada. Ninguém consegue apagar, não consegue tirar. Essa é outra ferramenta, essa é a ferramenta, uma das que Satanás usa muito, para tentar fazer, vamos dizer assim, abrindo aquela janela, tentar trazer lembranças que causam o quê? Tristeza e dor. Quando o diabo joga um sintoma de uma doença, quando Satanás joga um sintoma de uma doença, de que a pessoa já foi curada, o bicho faz a festa se a pessoa não tiver entendimento. Porque, ai meu Deus, o mal voltou, acabou, abriu a porteira. Ah, mas não foi que o mal voltou. Ele está pedindo permissão. Ele quer que a boca abra a porta. Mas tem gente que abre. Ah, o mal voltou. Por que não deu um passar fora? Já saiu e aqui não volta. Por quê? Porque está escrito. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. O dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura, irmãos. No dia mau não pode faltar uma peça da armadura. Peça necessária, ultra necessária no dia mau, tá? Capacete da salvação. Aqui embaixo, vê comigo aqui, versículo 17. Vamos juntos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é capacete da salvação. Para que serve um capacete? Guardar a cabeça. Exatamente. Para que serve um capacete de salvação? Tudo que faz parte da salvação, tudo que é relativo à salvação, tudo que é pertinente à salvação, está dentro desse capacete. O que vem de fora não pode entrar. Tem gente que se sentir um abafamento no peito, por uns segundos não conseguir respirar direito, já acha que vai morrer. Você pensa que o diabo não sabe criar estratégias para fazer a pessoa pensar no pior? Satanás atua para fazer a pessoa pensar no pior. Sempre pensar no pior. Qualquer sintoma, Satanás vai jogar um pensamento muito mais agravado. Que isso, pastor? Sim, é uma das armas que ele usa. É uma das ferramentas que ele usa. Você vê o que acontece em casamentos onde há um com ciúmes. Onde há um espírito de ciúme, o desconfiômetro trabalha junto.
Tudo a pessoa desconfia. Tudo a pessoa olha. Se o marido é ciumento, a esposa não pode olhar para o lado. Ela tem que seguir igual um robô. Tá do lado dele. Se olhar para o lado, você está vendo o quê? Quem você olhou? Sim, sim. Mas o que é isso? Ó, cabeça. Seta do diabo. Seta do diabo. Seta de Satanás. O ciúme, irmãos, é uma arma satânica que pode levar ao assassinato. Pode levar à desgraça, pode levar à morte. Você vê o que é o cérebro humano. Deus fez uma máquina perfeita, extraordinária. Nós temos o nosso cérebro. Ele consegue armazenar, tá, informações desde a nossa infância. Tem coisa que você lembra, vamos dizer assim, lá dos seus... Quer ver? De vez em quando eu lembro. Um dia desse eu estava lembrando. Às vezes eu comento aqui. Quando meu irmão mais velho, eu tinha 4 anos, ele tinha 7. Ele esticava o braço, embaixo de um caramanchão, de um parreiral, que as videiras antigamente eram plantadas em cima de caramanchões, tá? Ripas de madeira ou arame. E aí, as gavinhas estendendo, e os cachos vinham por baixo. Ficavam as folhas por cima. Ele esticava a mão e puxava um cacho de uva e tirava. E saía com medo e rindo da minha cara. E eu ficava, tira pra mim, eu não alcanço. Parece cômico, mas eu lembro, como é que você pode lembrar de 4 anos de idade? Porque aquela cena ficou no cérebro guardada. Ninguém consegue apagar, não consegue tirar. Essa é outra ferramenta, essa é a ferramenta, uma das que Satanás usa muito, para tentar fazer, vamos dizer assim, abrindo aquela janela, tentar trazer lembranças que causam o quê? Tristeza e dor. Quando o diabo joga um sintoma de uma doença, quando Satanás joga um sintoma de uma doença, de que a pessoa já foi curada, o bicho faz a festa se a pessoa não tiver entendimento. Porque, ai meu Deus, o mal voltou. Acabou, abriu a porteira. Ah, mas não foi que o mal voltou. Ele está pedindo permissão. Ele quer que a boca abra a porta. Mas tem gente que abre. Ai, o mal voltou. Por que não deu um passar fora? Já saiu e aqui não volta. Por quê? Porque está escrito. Então o capacete é de quê? Da salvação. O capacete é sempre para salvar. Para salvar. Ou seja, tirar daquele estado de perigo. O capacete é para tirar do estado de perigo, da iminência do perigo, da ameaça do perigo. Mas tem gente que não tem o capacete. E sabe por que não tem? Não é porque não tem dinheiro para comprar, não. É porque não paga o preço justo. Que é isso, pastora? Não, meu irmão. Esforço. Busca, meditação, entendimento. Parar, tirar tempo, irmãos. Estudo da palavra. E aí, massificar. Não, peraí, eu tenho de viver com a armadura, eu tenho de ter um capacete. O meu capacete é o da salvação, não é o da condenação, não é o da desgraça, não é o do sofrimento. O meu capacete é o da salvação. Irmãos, os pensamentos influenciam demais em toda a vida de qualquer ser humano. Toda. Muitas pessoas se tornam prisioneiras de Satanás por causa da mente. Vocês sabem disso? Não estou nem falando de pessoas em sanatório. Estou falando de pessoas sãs. Não porque eu tenho, porque eu sou. Não porque eu não sou. Não porque eu não consigo. Não porque não vai. Não tem como, irmãos. Quando o cristão não tem esse capacete, porque tem o capacete maligno, eu não presto, eu não valho nada, acho que Deus nem olha para mim, né? Eu acho que eu não tenho jeito, ou então, né, eu nasci para sofrer, por que eu sou assim, tadinho de mim, pobrezinho de mim, não é? Então, no dia mau, tem aquele dia que o diabo, que ele planejou bastante para dizer, hoje eu vou conseguir jogar ele para baixo. Hoje eu vou conseguir fazer ele pensar que ele está assim mesmo, que ele não consegue nada na vida, amanhã ele não vai ter força para ir trabalhar. Tem gente que tem pensamentos tão negativos, irmãos,
que oportunidades surgem para essa pessoa. Estou falando nem de cristão não, tá? Gente do mundo. Porque Deus, Ele é misericordioso. Às vezes a pessoa tem oportunidade na vida e ela não sabe aproveitar. Por que ela não sabe? Ele não consegue ver. Ela não enxerga. Agora o cristão, meu irmão. O cristão tem que saber separar o que é bom do que é mal. O cristão tem que saber separar o que é de Deus, o que é do diabo. Quem é que quer o ser humano destruído? Satanás. Quem quer o ser humano em glória? Deus. Por quê? Ele nos fez a sua imagem e semelhança, exatamente. Só que as coisas não acontecem no automático. Nós temos que lutar. Nós temos que combater. Mas nós temos que saber. Então, uma das áreas que Satanás trabalha muito para aprisionar o ser humano são os pensamentos. Então, aqui ele diz, de novo no 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Esse tudo, então eu tenho que fazer muita coisa. Não, irmãos. De repente você só tem que resistir a todo mau pensamento. Abriu a boca, repreendeu o bicho uma vez, acabou. Agora é só vigiar o pensamento o dia inteiro. Porque naquele dia é o dia mau, o dia que o diabo, ele veio para dizer assim: hoje eu vou derrubar. Amanhã não vai para o trabalho. Amanhã não vai fazer nada. O dia que a vida para, tem aquele dia. O dia que a vida para. Uma tia nos pediu socorro para um sobrinho que voltou da faculdade, se trancou no quarto e não quis falar com ninguém. No dia seguinte não abriu a porta. Os pais ficaram apavorados. O que aconteceu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E com muita luta ele abriu a porta, mas não deu uma palavra. Entrou num quadro depressivo. E isso durou 3 meses, a princípio. Ela pediu socorro à igreja. Os obreiros foram. Ninguém conseguia tirar dele nada. E aí? Por fim, ele começou a abrir. Por quê? Alguém usado pelo diabo o ofendeu de alguma forma, que ele achou que aquilo era verdade e que ele não valia nada. Então ele disse: para que eu vou fazer faculdade se eu sou um zero à esquerda? Se eu sou uma porcaria? Se trancou e disse: acabou, não vou viver mais. Atenta para isso. Com muita luta, os obreiros fizeram com que ele prestasse atenção na palavra, porque para completar ele dizia que não acreditava na Bíblia, que era um ateu. Então a luta toda foi essa. Porque ele deixou uma palavra penetrar no coração dele e latente na cabeça dele. Se ele entendesse que o diabo usou aquela pessoa para derrubá-lo, para acabar com ele, naquele dia, no mesmo instante, ele tirava de letra: amigo, Deus te abençoe. Fica na paz. Ou seja, você não serve para andar do meu lado, né? Mas Jesus não tinha discernimento. Eu lembro de uma moça que manifestou um espírito violentamente e disse que foi noiva 3 vezes e que as 3 vezes estava pertinho do casamento e os noivos desmancharam o casamento. Até que ela assumiu que ela não deveria casar, ou que não podia casar, porque ninguém ia casar com ela. E quando ela veio no nosso culto, uma quinta-feira à noite, manifestou um espírito muito violento. E no momento que eu orava exatamente por isso, palavras que penetraram no coração como espadas e que derrubaram. E ela disse: foi a minha mãe. Quando eu tinha 6 anos de idade, além das muitas ofensas e do você não devia ter nascido, você não devia ter nascido, você nunca devia ter nascido, ela disse: houve um momento que foi violento demais. E eu, apesar de 6 anos, eu lembro daquele cenário. E na hora do culto eu lembrei. Ela disse: eu me vi naquele cenário. Quando a minha mãe apontou o dedo para mim com cara de ódio e disse: você é uma porcaria, você nunca vai ser ninguém na vida e ninguém nunca vai te querer. E ela disse: naquela hora eu me lembrei daquilo. O cenário veio. Estava tudo dentro dela. A boca como uma espada, como um punhal agudo no coração. E o cenário na cabeça. O rosto da mãe com os dentes trincados ficaram na cabeça dela. Essa moça com 46 anos de idade. 45 ou 46. Não me falha a memória. Entre os 45, eu não lembro agora. 45 ou 46. Que eu ainda falei: caramba.
moça, você guardou esses anos todos, ou seja, quase 40 ou 40 anos. E ela disse, eu até pensei que tinha esquecido, mas naquela hora da oração que a senhora falou uma palavra de maldição que entrou, eu me vi dentro daquele cenário. Por quê? Porque não tinha o capacete. Claro, uma criança de 6 anos tem como ter. A mãe certamente é uma pessoa endemoniada, super endemoniada. Então Satanás, ele consegue aquele dia mal, vai prender uma pessoa, atacar uma pessoa, fazer a pessoa acreditar naquilo que está na cabeça dela, para a pessoa ir lá para baixo. Então muita gente, irmãos, começa um quadro depressivo, começa um quadro, né, de sofrimentos que começou num dia. O diabo preparou o plano muito tempo, ele prepara. O capacete é uma peça fundamental para você estar de pé, sabendo quem você é. Quem é que eu sou? Caramba, Jesus me comprou, Ele me quis. Se o Deus mais puro, o Deus mais forte, o único Deus, o Todo-Poderoso, se Ele me quis, caramba, as outras coisas com todo carinho, paciência. Então o amor de mãe não suplanta, irmãos. O amor de pai, o amor de seja lá de quem for, as riquezas da terra, nada disso suplanta o amor de Deus. Esse amado, eu quero que tudo vá bem para você e que tenhas saúde. Então, gente, vamos lá. O capacete da salvação, outra prisão. Vamos lá, condenação. E quando a pessoa contraiu uma enfermidade no mundão, no tempo de pecado, exemplo, doenças sexualmente transmissíveis. Se a pessoa contraiu a doença, ela vem para Jesus, não consegue a cura. Por quê? Porque ela é aprisionada pelo diabo e não sabe. Ela não tem discernimento. Todas as vezes que vem uma oração de cura, o diabo bota na mente dela, seu caso é diferente. Você pecou muito. Jesus ainda não te perdoou. Mas como? Se o sangue de Jesus foi derramado há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos, tem pouco mais, né? 2019, Jesus ficou 33 anos aqui na terra, vai ir ao Calvário, mas ele já tinha nascido, estava no mundo, só que ele é Deus, sempre fez o poder dele operar. Bom, mas e aí? Aí vamos então. Aí a pessoa não toma Santa Ceia, dois extremos. Ela não toma Santa Ceia porque ela se sente condenada, tem medo. Claro, a palavra de Deus é tão clara. Quem come e bebe sem discernimento de que é o corpo e o sangue, come e bebe para a sua própria condenação. Aquilo toma conta, a pessoa tem temor a Deus e ela fica lá. E algumas assim, Senhor, quando for a tua vontade, Senhor, me cura, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Acabou. Vai ser prisioneiro do diabo o resto da vida. E aí? Aí quando vem o bom entendimento, aí as cadeias se quebram. Esse pensamento cristalizado se quebra, se despedaça. Satanás, ele é mestre em fazer cristãos prisioneiros por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o segundo caso que eu aponto, tá? Uma autocondenação. E o que Deus fala sobre isso? Vamos agora em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Quem lê comigo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, primeira coisa aqui, não há mais condenação. Acabou, só isso. Põe dentro do seu coração, põe na sua mente. Não há mais condenação para mim. Ou seja, ninguém pode me condenar. Não há... Ah, você agora é crente. Estou sabendo que você agora é evangélica. É? Você é evangélico. Ah, agora você é evangélico. Tu aprontou muito, né? Agora tu é santinho. Amigos íntimos, o diabo usa para fazer isso. Gente da família, o diabo usa para fazer isso. Usa ou não usa?
Agora você é santinho, né? Aprontou bastante, né? Aí, no culto, na igreja, na hora da Santa Ceia, lá vem aquele pensamento mansinho lá na cabeça, né? É verdade, apontei tanto, meu Deus. Não devia ter feito aquilo, não devia ter feito aquilo. Santa Ceia já passou. Não podia tomar mesmo. Acabou, perdeu a oportunidade. Porque o poder que há não é uma brincadeira. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Quem leva a palavra a sério. Em Cristo, em latim, dentro. Eu estou dentro do coração de Deus. Eu abandonei realmente a prática do mundo? Essa é a pergunta que cada um deve fazer. Quando é tentado nessa área. A pessoa deve fazer essa pergunta. Realmente o mundo é objeto para mim? Paulo disse, reputei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Depende, irmãos, porque tem gente que está nas igrejas, quer cura para voltar para o mundão. Não, pastor, eu não tenho. Não tem. Eu já atendi alguns. Quem me dera que eu tivesse saúde para viver como eu vivia antes. Como é que você vivia antes? Não quero escutar. Que isso? Eu já atendi. Já contei vários casos aqui. E aí? Portanto, vamos de novo? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O meu espírito, espírito com E minúsculo, o meu espírito está cheio de Deus. Eu tenho a palavra aqui dentro. O meu espírito guarda os meus desejos. O meu espírito guarda as minhas vontades. Quais são as vontades que estão dentro de mim? O que eu quero da vida? O que eu quero para mim? Quais são os meus desejos? Porque conforme forem os meus desejos, o meu cérebro vai trabalhar. E dependendo de quais sejam, Satanás vai se aproveitar. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Então eu tenho que andar nesse caminho. Qual é o caminho da santidade? Esse é o meu caminho. Qual é o caminho? O caminho do bem. Esse é o meu caminho. Qual é o caminho? O caminho da paz. Então não tem que ser atormentado. Esse é o caminho. Qual é o caminho da pureza? Então esse é o meu caminho. Mas qual é o caminho do poder? Esse é o meu caminho. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus. Ou seja, aqui você não tem espaço. Quando o cristão entender, irmãos, fica tudo mais simples. Quando o cristão anda com Jesus de verdade, um pequeno passo fora, o inferno tem que obedecer. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Terminando no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acabou. A lei de Jesus é maior que a lei do inferno. O diabo rouba, mata e destrói. Essa é a lei dele. Vou matar, vou destruir, vou acabar. Jesus entrou. A lei do Espírito de vida é maior que a lei do diabo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. Então o apóstolo João escreveu para o filho na fé, como o Espírito Santo está falando com a igreja, e diz, amado, eu quero que tudo vá bem na tua vida. Tudo é tudo. E que tenhas saúde. E como bem vai o quê? A tua alma. Vamos voltar lá rapidamente, lá no finalzinho, na terceira de João, terceira epístola de João, no versículo 2, que nós não terminamos no primeiro culto. Aí a última parte ele diz, vamos lá. Vamos ler o versículo de novo? Várias vezes, né? Quem assistiu o programa anterior, assistiu a primeira parte desse entendimento. Então agora nós pegamos a última parte, revendo tudo, é claro, e agora a parte da alma. Porque a alma, irmãos, ela representa ou satisfação, refrigério, o teu interior bem, ou sofrimento, amargura. A nossa alma, literalmente, tá? Ela envolve as emoções. Ela envolve sentimentos. Tem gente cuja alma fica em amargura.
alma em amargura. Por quê? Porque as raízes estão presas no coração. Porque os pensamentos alimentam tudo isso. Nós temos que ver o que se passa dentro de nós. O cristão pode ficar uma semana inteira com a vida parada. Mas numa semana ele pode ter uma reviravolta tremenda na sua vida e subir o que não subiu o ano inteiro. Ele pode conquistar o que não conquistou o ano inteiro, porque ele se levantou para ocupar o seu espaço. Então Deus, o Espírito Santo dizendo à igreja, diz: oh meu amado, oh minha amada, eu quero que tudo vá bem na tua vida. E aí, que você tenha saúde. E aí, como bem vai a tua alma. Quando o apóstolo João escreveu para esse filho na fé, filho dele na fé, chamado Gaio, era o Espírito Santo escrevendo para a igreja e dizendo: olha, a tua alma está bem. Ou seja, você está sereno, você não está em angústia e amargura, não está para baixo, você não está entristecido, você está bem. Então vamos lá. Então o desejo de Deus é esse. Ele diz: eu quero que tudo vá bem na tua vida. Eu quero que você tenha saúde, como bem está a tua alma. Quando o nosso interior está bem, irmãos, as outras coisas fluem. Nós temos que cuidar do nosso interior. Às vezes o cristão se perde. Ele corre, luta pelas coisas da vida, fica igual Marta, todo atrapalhado. De repente não percebe. Ele vai esvaziando. Quando ele acordar, ele está caído, angustiado, entristecido, em amargura, em depressão. Por quê? Porque ele não vigiou o seu interior. Ele só vigiou as coisas externas da sua vida. Então, irmãos, é preciso que o cristão acorde, desperte. Para concluir, eu vou pedir você ler comigo o versículo 4, que é fantástico. Olha só que coisa linda, gente. Vamos ler o 3, que a gente não tem preguiça? 3 e o 4, vamos lá? Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos... Olha o Espírito Santo falando tremendamente, dizendo: eu não tenho alegria maior de saber que os meus filhos estão andando na verdade. Qual é a verdade, irmão? Diga a palavra de Deus. Olha Deus dizendo: não tenho maior gozo do que esse, saber que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, o cristão pode dar muitas alegrias ao Espírito Santo. Muitas alegrias. E o resultado disso são bênçãos extraordinárias. Que é isso, pastor? Às vezes é um conselho de Deus. Você já ouviu, por exemplo, o Espírito Santo dizendo assim: é melhor casar do que abrasar? Quem conhece essas palavras? Pois é, estão na Bíblia? Estão. São de quem? De Deus. Olha que coisa tremenda. Aí a pessoa vive junto, não tem impedimento nenhum ao casamento. Solteiro, viúvo, solteira, viúvo, divorciada e solteiro, ou solteiro e solteiro. Ah, mas todo mundo vive assim. Quando vem para a palavra, Deus está falando, é melhor. Então, se é melhor, não é o pior. Então, se é melhor, agrada a Deus. Aí Deus dá o conselho: é melhor casar do que abrasar. Este mês nós estamos tendo casamento toda semana aqui, pessoal. E a maioria de concerto. Pessoas que viviam juntos: não, vamos acertar. Por quê? Porque a palavra fala. Eu pergunto: vem cá, houve influência de alguém? Alguém chegou para vocês estão errados? Não. Quando o coração se abre, irmãos, a pessoa quer agradar a Deus. Sabe por quê? O capacete dela é da salvação, é bom. Só tem coisa boa. Ela não tem pensamento conforme a sociedade. As coisas velhas já passaram. Então, gente, olha, é tão simples essa definição que o Senhor Deus faz aqui nessa parte, quando Ele diz: eu quero que tudo vá bem na tua vida. Por quê? Porque você é amado. Amado por quê? Por Deus, pelo céu. Tudo vá bem. Que você tenha saúde. Então você já sabe, não pode ter dúvida nenhuma a respeito de doença e saúde. Só, mas isso aqui é um castigo de Deus. Não. Aqui Deus está dizendo que Ele quer que eu tenha saúde. Amado, que tudo vá bem na tua vida. Que todas as coisas, vão bem. E tenhas saúde. Deus está dizendo que você tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. Aí no 4, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos...
Será que em alguma parte da palavra, em alguma área da nossa vida não está dentro da palavra? Então não está na verdade. Quem tem medo ainda não está 100% na verdade. Ai, pastora, quem tem medo ainda não está 100% na verdade. Porque Deus manda jogar fora o medo, por que ainda não jogou fora? O que não presta, a gente joga fora. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.